tem jeito, né? É um assunto que tem que ser tratado, essa questão de atraso salarial. Queria saber, você como um dos representantes do grupo, dos jogadores com experiência, com representatividade nesse grupo, o que você pode falar sobre essa situação, se é algo que incomoda o grupo, se vocês tentam compor de alguma forma para não deixar isso influenciar dentro de campo? Não, incomoda a todos, mas isso aí não é novidade para ninguém. Desde que eu cheguei no Vasco aqui, o Vasco passa por uma situação não muito confortável. Isso não vem de agora, veio desde o ano passado. Meu retorno já tem 1 ano e meio, se não me engano, ou 2 anos. Essa situação, infelizmente, vem acontecendo, mas a gente entende a diretoria, mas a diretoria também tem que entender, tem que ter esse diálogo, entender os jogadores também. Não é uma situação confortável, porque a gente trabalha, todo trabalhador gosta de receber em dia, mas a gente espera que a diretoria possa resolver o mais rápido possível. A gente vê realmente que o grupo tem essa motivação de, enfim, não atrapalhar o andamento do trabalho, embora tenha, claro, necessidade de receber os salários, vencimentos em dia, como você mesmo destacou. E a gente tem essa informação de que, enfim, teria uma conversa do grupo para não acontecer uma concentração caso o salário não seja pago. Você confirma isso? Não, isso aí a gente vai conversar internamente. Eu acho que tem que deixar bem claro que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil com o salário atrasado. Então, se amanhã ou depois vier a perder, não foi porque o jogador deixou de correr ou não. A gente conquistou um título inédito para o Vasco com o salário atrasado. A gente entende a diretoria tem que nos entender. A gente vai sentar para conversar, ver a melhor maneira, mas empenho não vai faltar, dedicação dentro do treino não vai faltar. Só que é uma situação desconfortável para todos. A gente fica um pouco chateado que, de repente, o vice-financeiro se equivocou em falar que pagou o 13º. Não pagou. Ainda falta o 13º, dezembro, 3 imagens, 4 imagens dos jogadores que tem para receber. Então, realmente, você chegar numa situação dessa, realmente é muito ruim. Mas o que mais deixa a gente chateado é, de repente, um vice-financeiro comentar, dizer que foi pago o 13º e não foi. Então, vamos ser transparentes para todos, tanto para vocês da imprensa como para a diretoria. O salário atrasado existe, isso não é novidade no futebol brasileiro. Desde que eu comecei de 96 até hoje, algumas equipes passam por isso. O Vasco sempre passou por isso. É claro que o Vasco está tentando se reerguer, conquistou a Copa do Brasil, estão buscando patrocinadores. A gente entende o esforço da diretoria, mas isso não é novidade para ninguém. Então, isso aí vocês estão cansados de saber. O importante é que o empenho dos jogadores não vai faltar, independente se vai ganhar ou não. Isso aí faz parte do futebol, apenas um pode ganhar. O importante é deixar bem claro que nós fomos campeões da Copa do Brasil, continuamos trabalhando, a gente entende, e é isso aí. Se a gente vai concentrar ou não, acho que isso aí não vai interferir. Então, senão era pra gente deixar de concentrar desde o ano passado. Porque desde que eu voltei, que o Vasco passou por essa situação. Então a gente está bastante tranquilo, a gente não quer brigar com ninguém, a diretoria nos entende. A gente tem que entender a diretoria, mas tem que ter um diálogo melhor para que não possa sofrer nenhum dano à equipe dentro de campo. Mas a situação chegou no limite, né? Pelo que a gente está percebendo. Não, eu estou bastante tranquilo. A gente fica preocupado pelos funcionários, pelos jogadores que estão começando agora, que não tem uma reserva. Realmente é um direito de todo trabalhador receber o seu salário, independente do que ele ganha, se ele ganha bem ou mal. Enfim, todo mundo faz planos com o dinheiro que tem a receber. Mas isso não é novidade no futebol brasileiro, então a gente vai procurar resolver isso aí da melhor maneira possível, conversando com a diretoria, com o presidente Roberto, com o vice de finanças, que realmente ele foi infeliz numa declaração dizendo que pagou, isso que nos deixa mais chateado ainda, mas acredito que ele se equivocou, que a gente vai esclarecer o mais rápido possível para que todo mundo, a gente possa continuar aí num caminho legal para poder fazer um belo campeonato e se preparar para a Libertadores. O Felipe, o torcedor que não entende, né, ele ouve, tá com o salário de dezembro, 13º atrasado, mas os direitos de imagem hoje representam talvez mais do que o próprio salário, né? Sem dúvida, o direito de imagem também faz parte do salário, e o direito de imagem aí tem jogadores que têm 3 meses para receber, outros 4, enfim. Infelizmente é uma situação chata, mas a gente vai tentar resolver. Mas essa situação chata vem de anos, não vem de agora, entendeu? Então a gente tem que deixar bem claro que nós fomos campeões, nós nos dedicamos o ano todo passado com essa situação financeira de atrasa 2 meses, atrasa 3, paga 1, enfim. O futebol brasileiro infelizmente é assim.
espero que um dia acabe. O torcedor do Vasco ele fica comentando nas redes sociais que o elenco deveria ser reforçado e tal. Hoje em dia é uma situação que não tem como você e os jogadores que estão com esses vencimentos todos atrasados aceitarem também esse tipo de postura, né? Acho que a postura da diretoria nesse sentido de parar as contratações, tentar buscar as soluções para vocês, pelo menos parece ser correta. É uma opinião do torcedor, eles tratam com a emoção, não com a razão. Eu acho que isso tem que ter um Daniel aí, um diretor de futebol, juntamente com o Bruno, o supervisor. Estão tentando resolver o mais rápido possível. Eles sumiram essa função aí, mas isso aí, como eu falei antes, já vem vindo aí há mais de um ano. Então, o importante é que a dedicação não está faltando dentro do treinamento, o ambiente é muito bom. E a gente vai procurar resolver isso internamente. Esperamos que a diretoria resolva o mais rápido possível, porque os jogadores que estão começando agora querem fazer os seus planos aí de comprar uma casa, um apartamento, um carrinho. E eu sei como é que é essa dificuldade, porque quando eu surgi no futebol eu também passei por essa dificuldade. Então, realmente é uma situação desconfortável, mas espero que a diretoria resolva. Vocês deram prazo para a diretoria resolver essa situação? Não tem prazo. A gente vai aguardar aí como a gente vem aguardando, mas acho que a melhor situação é ser transparente um com o outro. A presidência com a gente e a gente com a presidência. E esse assunto a gente vai resolver internamente, então é isso que eu posso falar para vocês. Felipe, queria que você falasse agora, saindo um pouco, entrando em campo, como é que você está fisicamente, o joelho direito, que você teve problema para ficou fora da estreia, como é que você está para essa semana? Não, eu venho reforçando o joelho, esse início realmente é meio complicado, porque o joelho, a musculatura ainda não está totalmente fortalecida, isso que acaba incomodando um pouco. Já estou melhor fisicamente, é claro que o ritmo de jogo nesse calor realmente ainda falta. Atibaia, a preparação foi maravilhosa, só que realmente não é o calor do Rio de Janeiro. Então a gente vai tentar aí ficar à disposição do professor Cristóvão para que possamos aí entrar um pouco nessa partida contra o Macaé, depois tentar aí jogar mais um pouco contra o Bangu para que possamos aí estar à disposição já bem fisicamente diante do Nacional, que é o primeiro jogo da Libertadores. Então começa aquele esquema gradativo, né? De entrar aos poucos, vai aumentando o tempo. Isso aí, acho que o ritmo de jogo falta para todos. É normal esse início de temporada todo mundo passar pela essa dificuldade, ainda mais o calor que está fazendo. Então a gente tem que procurar jogar, independente de quantos minutos for. O importante é jogar para poder melhorar o ritmo de jogo, melhorar a parte física, que o campeonato é muito longo aí, o ano todo tem muitas partidas e nós precisamos de todos. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil com 20 e tantos jogadores em condições de jogar. Então esse ano também não vai ser diferente. Eu acho que o Vasco hoje é um grupo forte, como foi ano passado, vem se fortalecendo ainda mais e esperamos ter o mesmo êxito do ano passado. Você acredita que estará 100% já para a estreia na Libertadores? Não sei, é complicado você falar que está 100%, porque depende de quantos minutos você vai jogar. Então o ritmo de jogo vai faltar, mas a gente vai procurar chegar aos 100%. Ô Felipe, voltando só ao assunto, só para entender, enfim, você falou que desde que você chegou, isso meio que foi uma constante, paga um mês, atrasa, enfim. E aí vocês em campo trouxeram resultados para o clube. Dessa maneira, depois de vocês terem trazido o resultado para o clube, meio que a paciência de vocês com essa situação se esgotou um pouco, porque vocês trouxeram o resultado e meio que agora esperam um merecimento por conta disso? Não, isso aí, independente de se você está em último colocado ou primeiro, o seu salário está no contrato, você tem que receber. O Vasco, nós jogadores, sempre nos dedicamos, independente do resultado, se está lá embaixo na tabela, se está brigando pelo título, ou está eliminado. Nós estamos mostrando nosso profissionalismo. A gente está tendo paciência, a gente entende a diretoria, mas como eu falei antes, estou sendo repetitivo, mas não tem outras palavras para usar. A diretoria também tem que entender a nossa situação e como eu sempre fui, a gente tem que ser transparente. Essa situação incomoda, mas ela não vem de agora, vem desde o ano passado, desde que eu cheguei e retornei ao Vasco, essa situação vem acontecendo. E a gente foi campeão da Copa do Brasil, então, independente se amanhã ou depois vier um resultado ruim, os jogadores não têm culpa de nada. Infelizmente faz parte do futebol o resultado de ganhar ou perder, mas o que a gente fica mais chateado é que de repente o vice de finanças se equivocou em falar que foi pago o 13º e infelizmente não foi pago. Nós jogadores gostaríamos que fosse pago, mas infelizmente não foi. Mas a gente vai resolver aí, os jogadores mais experientes, como eu, o Juninho, o Braz, o Alexandre, o Diego, enfim, a
gente vai procurar conversar com o presidente para que possamos aí entender a situação da diretoria, a diretoria nos entender, e a gente continuar nesse caminho aí maravilhoso que foi o ano passado e que a gente está trilhando esse ano também. Isso chega a fazer, por acaso, você repensar a tua continuidade? Porque você ficou 5 anos no Catar, acredito, recebendo em dia, né? Não, mas como eu falei antes, eu comecei no futebol em 96, então para mim isso não é novidade. Se eu voltei sabendo que isso ia acontecer. Então, a gente já sabia dessa situação. Por isso que eu fiquei 5 anos no Catar, para poder ter uma reservinha para poder suportar essa situação. Mas que mostrou mesmo assim o comprometimento do grupo, mesmo com essa situação. Eu queria te perguntar como que a diretoria se movimenta para contornar essa situação e como você recebe essas palavras do Felipe. Na verdade, a gente recebe isso com tranquilidade, a gente sabe, na verdade, o grupo que nós hoje temos na mão. Nós é um grupo extremamente comprometido, que tem sido muito compreensivo com as dificuldades que o clube vem atravessando. Todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o Vasco tem tido nos últimos anos. A situação tem sido equacionada, está melhorando, mas é claro que ainda não chegamos ao nível ideal que nós esperamos. A diretoria já está trabalhando, como sempre esteve, para sanar essas pendências no menor tempo possível. Em momento nenhum a gente desacreditou no grupo de jogadores que nós temos aqui, do comprometimento. Tivemos problemas ano passado, durante a campanha vitoriosa da Copa do Brasil, o time teve esses problemas e não perdeu o foco em momento nenhum. A gente continua, na verdade, tranquilo com relação a isso. Estamos trabalhando para resolver essa insatisfação e essas pendências no menor tempo possível. A diretoria trabalhando junto aos canais que tem para poder tentar resolver isso. Estamos tranquilos com relação ao empenho do grupo na continuação do campeonato. Por conta dessa dificuldade financeira, né, a gente percebeu até que a política de contratações girou em torno de trazer atletas que o Vasco não precisasse fazer um investimento muito alto em compra de direitos federativos. Pensou o caso do Bernardo, né? Essa situação de atraso do salário cria algum constrangimento para continuar as contratações, principalmente na lateral esquerda, que era o foco principal? Na verdade, a gente continua buscando um lateral, mas a nossa prioridade agora, claro, na verdade, é sanar essas pendências financeiras que nós temos com um grupo de jogadores que está aqui trabalhando e conduzindo de forma muito comprometida, muito vitoriosa, esse trabalho que se iniciou agora no jogo passado contra o Americano. Daniel, o vice de finanças da nossa parte deu uma declaração de que o 13º teria sido pago e que na semana que vem, o mês de dezembro, também seria pago. Acabou que, pelo que os jogadores estão dizendo, esse 13º não caiu, enfim. E isso causou também uma indignação um pouco maior. O que o pessoal da diretoria passou para você, Daniel, em relação principalmente a esse episódio? Essa questão do 13º foi uma informação equivocada que o vice passou. Na verdade, tinha uma expectativa que tivesse acontecido isso ontem. Isso foi um equívoco de ter passado essa informação. E a diretoria continua tentando viabilizar. A gente acredita que até amanhã isso esteja equacionado para a gente poder, se não todas as pendências que nós temos, mas pelo menos parte das pendências estarão cumpridas até amanhã, essa é a expectativa, e é isso que a diretoria, na figura do presidente, do próprio vice de finanças, tem acenado para mim. Ou seja, ainda não tinha uma garantia de que esse 13º ia, e aí de repente na expectativa de que ele caísse... Na verdade, a situação financeira do clube, em alguns momentos aparecem alguns obstáculos inesperados de última hora, questões judiciais de gestões anteriores, que em alguns momentos isso causa uma dificuldade na liberação de algumas verbas. Então a gente às vezes é surpreendido e na verdade foi isso que aconteceu, por isso que teve esse equívoco nessa informação. Apenas isso. Ô Daniel, para o torcedor entender, o torcedor que é leigo, direitos de imagem dos jogadores hoje representa praticamente que o salário em sua maioria, né? Isso depende. Alguns jogadores têm todos os seus vencimentos nos direitos federativos e outros têm parte dos vencimentos como direitos de imagem. E isso, na verdade, depende do atleta, uma composição que ele faz, através de uma pessoa jurídica que ele está recebendo esse direito de imagem. E alguns atletas, não todos, a gente tem alguns atletas que estão com os direitos de imagem atrasados. Certo, e com relação a esse problema, é claro que não é a tua área, mas certamente está integrado ao futebol. A questão dos patrocinadores hoje, a Eletrobras sempre teve aquela dificuldade para as certidões negativas, para o Vasco conseguir receber o dinheiro. Hoje o Vasco não tem mais a Ali e o BMG. Tudo isso está influenciando também, é claro, nessa questão envolvendo os jogadores?
Claro, com certeza. Na verdade, isso é uma receita importante que a gente tinha. 2 patrocinadores que saíram da manga e do peito. E os setores responsáveis por isso estão trabalhando para tentar repor esses patrocinadores no menor espaço de tempo. Isso causa dificuldade? Sim, porque são receitas que fazem parte do nosso orçamento, do nosso fluxo de caixa. O Felipe falou, né, ele falou que tem uma reserva, você veio do Catar, fez uma reservinha e tudo. E alguns jogadores mais experientes talvez tivessem também essa reserva. A preocupação de botar os salários em dias, talvez vá para o elenco todo de uma vez, ou para essa galera que chegou agora, talvez não esteja com uma reserva. O Vasco pensa nisso ou é pensar em todo mundo em dia ao mesmo tempo? É pensar em pagar todo mundo ao mesmo tempo. Na verdade, pagar tudo que é devido, independente se alguém tem uma reserva ou não, é um direito que eles têm, trabalharam, têm direito de receber seus vencimentos. A diretoria, na verdade, quer quitar toda a folha, não parte do elenco. Isso não existe. A gente trabalha, na verdade, com um grupo e todo mundo é tratado da mesma forma. A questão da concentração, Daniel, que também é uma coisa que pode não acontecer segundo os jogadores no final de semana. Como é que o departamento de futebol trabalha com isso? Isso é uma questão que a gente está resolvendo internamente, André. A gente está trabalhando, a gente acredita que vai equacionar isso, é uma questão que a gente vai resolver internamente, como a gente tem feito sempre isso nos últimos anos. Para entrar numa Libertadores com um clima como esse, claro que os jogadores mantêm o discurso de empenho e tem que ser assim mesmo. Mas não é um clima muito ruim para começar uma competição tão importante, a mais importante dos últimos 10 anos do Vasco? Na verdade, eu acho que vocês que acompanharam o treino perceberam que o clima não está tão ruim assim. O treino, na verdade, foi muito bem, os jogadores se empenharam, inclusive em alguns momentos descontraíram, com brincadeiras entre eles. Eu acho que se o clima tivesse ruim, isso não teria acontecido. Então, na verdade, não tem um clima ruim. Existem alguns problemas, algumas pendências financeiras que a gente está trabalhando junto com a diretoria para equacionar isso num breve espaço de tempo. Mas eu não posso dizer que hoje há um clima ruim aqui. Eu não posso dizer, e na verdade acho que vocês não viram isso aqui nos treinos dos últimos dias que vocês cobriram aqui. Não digo nem entre os jogadores, mas entre essa relação entre diretoria e jogadores. Em toda relação que há pendências, sempre há algum desgaste, mas na verdade nada que comprometa o comprometimento e a evolução do trabalho para o nosso estreia na Libertadores e a continuidade no Campeonato Carioca, como a gente estreou muito bem contra o Americano. O time em início de temporada se superou, a gente conseguiu superar os obstáculos com muito empenho. Então, na verdade, isso são coisas que acontecem e a gente está equacionando e isso vai ser sanado, a gente acredita, num breve espaço de tempo. Agora, Daniel, a gente sabe que o Vasco ainda não fechou o seu elenco, você mesmo estava trabalhando, tentar trazer algumas peças, talvez um lateral esquerdo, enfim. De que isso, de alguma forma, pode pesar negativamente na tentativa, na busca por algum reforço, saber que tem o elenco está com uma tendência financeira? Como eu já falei aqui, na verdade a nossa prioridade agora é quitar as pendências que temos com o elenco que nós temos aqui hoje, para depois, na verdade, a gente partir em busca de uma outra contratação. Não seria coerente a gente buscar contratar alguém se a gente, na verdade, tem pendências com o grupo que está aqui trabalhando de forma muito satisfatória para a gente. Daniel, essa questão da concentração você vai resolver internamente, mas já foi resolvido? Vocês já definiram entre vocês ou ainda vai ter uma conversa, saber se vai concentrar? Estamos resolvendo. Não está definido? Estamos resolvendo, estamos trabalhando e vamos resolver internamente e a gente acredita que a nossa programação será mantida sem nenhuma alteração.